Olá, esse é o programa Notícias à Luz do Espiritismo. Eu sou Felipe Saad e hoje estamos aqui com o palestrante Leonardo Torres Olá, pessoal. e com o médium Eduardo Sabag. Olá, pessoal, tudo bem? E que Deus e o nosso Mestre Jesus nos abençoem. Hoje vamos falar sobre um caso que aconteceu no começo de outubro de 2017, no município de Janaúba, norte de Minas Gerais. Um vigia noturno de uma creche, ele foi lá durante o dia, nessa creche que ele trabalhava, e atirou fogo em crianças e nele próprio, e uma professora foi defender as crianças, entrou em luta corporal com ele, ela também acabou sendo atingida. Muitos desencarnaram, né? Esse criminoso desencarnou, a professora desencarnou, algumas crianças desencarnaram, e também alguns que não desencarnaram, mas passaram muito mal, precisaram de atendimentos, alguns de atendimentos avançados, em hospitais até de Belo Horizonte, foram para Belo Horizonte, que tem mais estrutura, para ser atendidos e tratados, né? Lembrando aqui, a gente vai analisar essa notícia sobre várias perspectivas, né? E a primeira coisa é lembrar o amigo ouvinte o porquê que acontece esse tipo de coisa no nosso planeta. Então, segundo Allan Kardec, existem 5 categorias de mundo. Nós estamos na segunda mais atrasada, que é a de provas e expiação. Mas já somos um planeta de prova e expiação avançado. A gente está quase entrando num planeta de regeneração, onde a maldade ainda existe, mas é muito menor do que o que a gente está vendo aqui hoje, né? Talvez esse excesso de maldades que a gente tem visto seja justamente para que as pessoas tenham uma última chance de não ir para o caminho do mal, para poder continuar aqui na Terra quando a Terra virar um planeta de regeneração. Infelizmente, alguns não estão conseguindo passar nesse teste e vão ter que ser exilados para outro planeta, que também não tem nada demais. Eles vão ir para um outro planeta, reencarnar nesse outro planeta que tem um nível evolutivo compatível com o dele, para que lá ele possa seguir a evolução dele. E aqui, quem puder ficar aqui vai seguir a evolução aqui, que aqui vai ser um lugar muito melhor do que esse outro planeta de um nível mais atrasado, com certeza. Muito bem, então estamos no nível de provas e expiações, né? E nesse nível acontece esse tipo de situação. Por quê? Porque aqui as pessoas têm que passar por provas. O que é uma prova? Prova, você não fez nada de errado e te aconteceu alguma coisa ruim. E ou passar por expiações, que é o que? Você fez alguma coisa errada e aí vai ter que pagar, seja na mesma vida ou em outras vidas que virão posteriormente, virão depois. Então vamos citar aqui um caso que pode acontecer num caso desse de incêndio. Quando uma pessoa em outra vida, um caso de expiação, em outra vida ela queimava pessoas, por exemplo, na Inquisição, né? Nós todos, a maioria de nós fez muita coisa errada no passado. Então, quando a gente olha a nossa vida como um todo, não apenas como essa encarnação, a gente vê que a gente tem muita culpa no nosso histórico, né? Então, no passado, pessoas que condenavam alguém à fogueira na Inquisição, que colocavam fogo na outra pessoa, às vezes com prazer, até não só não tinham pena, como ainda tinham prazer de queimar, né, a pessoa que estava ali sendo punida, né? Então, uma pessoa que cometeu esse tipo de ato, nessa vida aqui, ela pode passar por morrer, desencarnar queimada ou não, ou sofrer uma queima e ficar doente. Aí vai depender do merecimento, vai depender do que ela fez na outra vida, dos agravantes, dos atenuantes dessa atitude que ela tomou, né? Então a gente sabe que é possível, esse é um dos possíveis casos quando a pessoa acaba desencarnando por fogo, né? Queimada ou por um incêndio, enfim. Não estou dizendo que foi isso, né? É muito difícil a gente dizer que uma pessoa desencarnou porque fez isso, fez aquilo. Não cabe a nós julgar. A gente está vendo o que pode ter acontecido. Pode ser um caso desse, de expiação, desse tipo, como também pode ser um caso de prova. A pessoa não fez nada, mas passou por isso, né? E lembrando que isso vale tanto para a criança que sofreu o ato diretamente, quanto para a família da criança, né? A família da criança que está sofrendo com isso, normalmente é porque foi
conivente, participou do ato, né, de queimar as pessoas e tal. Isso é para o caso de ter sido uma expiação, né, que como eu falei, pode ser e pode não ser. De qualquer forma, a gente sabe que a justiça de Deus não falha. Então, se a justiça de Deus permitiu que isso acontecesse, é porque era para o bem dessas famílias, né? A gente tem que compreender a vida como um todo, que o desencarne não é algo ruim. Então, mesmo o desencarne, uma doença, não é algo ruim. Então, esse rapaz que fez isso, que jogou fogo nessas pessoas, ele foi uma ferramenta utilizada para que essas pessoas passassem por aquilo que elas precisavam passar. Não é isso, Léo? E em cima disso eu queria que você dissesse pra gente, esse rapaz ele não vai ter nenhum tipo de punição? Como que é? Ele foi ferramenta? O que que ele tem culpa, não tem culpa? Como que é? Você pode explicar pra gente aqui, pro amigo ouvinte? Então, Felipe, a gente fica pensando por que que isso tudo ocorre com a gente e por que que ocorre no nosso planeta, como você falou, que é um planeta de provas e expiações. Por que que é um planeta de provas e expiações? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, na sua misericórdia e bondade, Ele cria todos os espíritos de forma simples e ignorante. Ou seja, todos são criados de forma simples e sem nenhum conhecimento, para que através de sucessivas encarnações, na matéria, eles possam vir a evoluir e desenvolver o seu aspecto moral e intelectual. Mas isso é impossível acontecer em uma, duas, três encarnações. E é por isso que temos várias encarnações. Então, no começo da caminhada evolutiva, os espíritos, na sua simplicidade, sem nenhum conhecimento, às vezes acabam escolhendo seguir caminhos que não são tão certos, Fazem escolhas erradas, muitas vezes por influência de outros espíritos que também estão errados, que também têm pensamentos inferiores, Que desejam e se comprazem no mal. E aí eles acabam influenciando esse espírito que também está no começo da caminhada a fazer coisas erradas. Mas todos nós temos o livre-arbítrio. Aquela pessoa no começo da caminhada evolutiva que escolheu um caminho errado, ela escolheu esse caminho porque ela quis, pelo livre-arbítrio dela. Ela poderia ter escolhido um outro caminho, ter resistido a algumas tentações, ter resistido a alguma falha que ela cometeu, algum desejo errado que ela gostaria de ter, que muitas vezes é influenciada por outros espíritos também inferiores, que desejam o mal, que comprazem no mal, como eu falei. Então, o que acontece? Todos nós estamos sujeitos a uma lei chamada lei de causa e efeito. Tudo que nós cometemos de errado, ele deve ser reparado em algum momento para que a gente consiga fazer essa evolução no aspecto moral e intelectual. Então isso entra as provas e expiações que a gente tem que passar. Ou seja, a expiação é como se fosse uma punição. É aquela pessoa que errou e precisa passar pelo erro que cometeu para não errar mais. Mas isso não quer dizer que é uma regra pela exata situação que ela cometeu em outra existência ou até nessa. Mas é certo que ela vai ter que passar por essa situação que foi gerada por um erro que ela cometeu em outra existência ou até mesmo nessa existência. Já a prova é quando o espírito, sabendo que tem algumas falhas, alguns defeitos que ainda precisa melhorar, ele escolhe passar por determinada situação complicada, difícil, quando encarnado, para que ele consiga evoluir e se depurar de forma mais rápida, para que ele consiga evoluir tanto no sentido moral ou intelectual, de forma mais rápida. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, como aconteceu com as crianças, com a professora, a gente acaba esquecendo um pouco esse ponto de vista, mas a gente tem que compreender que todos nós sofremos consequências dos erros que cometemos, porque todos nós somos espíritos, independente de criança, adulto ou idoso. Todos nós somos espíritos e espíritos que estamos em uma grande jornada evolutiva e provavelmente com vários erros que teremos que reparar ainda pela frente. Então nada acontece por acaso. Deus aproveita de determinadas situações para que se cumpra os seus desígnios. E é por isso que às vezes acontece esse tipo de coisa. Por mais injusta que a gente, com o pensamento na vida material, o pensamento da vida do homem, esquecendo o lado espiritual, possa achar que seja. Então, com certeza, esse homem foi usado para que se pudesse cumprir os desígnios de Deus.
se não acontecesse dessa forma, se ele tivesse não praticar esse ato impensado, os desígnios de Deus iam ser cumpridos de outra maneira. Agora, já que ele escolheu praticar esse erro, principalmente com crianças, né? Porque as crianças são espíritos já antigos, que já cometeram vários erros, mas quando encarnadas, no começo da sua vida material, são inocentes, inofensivas, né? E isso também é levado em conta. Então esse homem terá que reparar esse erro que cometeu de forma tão grave, em alguma encarnação, para que ele possa aprender, muitas vezes, com a dor, com o sofrimento, e evoluir espiritualmente. Com certeza, Léo. Todos os erros que a gente comete possuem os agravantes e os atenuantes. No caso desse rapaz, agredir crianças indefesas, e provavelmente ele planejou isso, são fatores agravantes que estão com certeza fazendo com que ele já sofra muito lá no plano espiritual. Logo que ele desencarnou, com certeza ele já começou a sofrer muito e com certeza vai ter que expiar isso de uma maneira que vai ser muito sofrida para ele. Lembrando que, segundo Jesus falou, quando ele disse que ia ser traído por um apóstolo, ele disse o seguinte, que ia ser traído porque as escrituras tinham que ser cumpridas. Ou seja, num caso desses, esse rapaz faz isso porque as pessoas que foram vítimas tinham que passar por essa situação. Mas Jesus complementa a frase dizendo, mas ai daquele que me trair, ou seja, aquele que cometer esse erro, ele vai ter que pagar. Não é porque ele foi utilizado como uma ferramenta para executar uma determinada situação com as pessoas, que ele não vai ter punição, ao contrário, porque ele que decidiu com o seu próprio livre-arbítrio fazer isso. Então ele com certeza vai ter que expiar por esse erro, e vai ser uma expiação que vai ser muito árdua, muito difícil para ele, né? Inclusive, um caso desses é típico de obsessão, né? Ele com certeza estava obsediado. Eu queria, Edu, que você pudesse explicar para o amigo ouvinte a diferença entre obsediado, entre subjugado, possuído. O que o Allan Kardec nos traz no Livro dos Médiuns? Você pode explicar para o amigo ouvinte? Então, Felipe, na verdade, né, quando ocorre um crime assim, obviamente que, além da atitude do encarnado, também tem muitos obsessores, vamos dizer, fazendo uma simbiose, né? uma ligação com o encarnado. Então eles agem como se fossem parceiros, né? Obviamente que qualquer atitude, pensamento, principalmente porque parece que ele premeditou a situação, só da pessoa pensar esse tipo de coisa vai atrair um monte de obsessor, claro. E esses obsessores, né, vão influenciar, vão potencializar, vão ajudar a pessoa a fazer o mal. Mas eu abro uma questão aí também. No Livro dos Espíritos, ele faz uma observação, que se a pessoa é louca, ou seja, se ela realmente não sabe o que está fazendo, porque não tem noção, né? Não pode, é um psicopata, por exemplo, não pode responder por si mesma, pois existe isso, né? A gente sabe que existem espíritos perturbados, existem encarnados que têm um cérebro diferente, não tem, por exemplo, noção do que é o certo e do que é o errado. Então, se a pessoa é louca, ela não será penalizada por isso, né? Eu não estou dizendo que esse é o caso, mas uma pessoa que faz uma coisa dessa, talvez ela realmente não esteja, né? Provavelmente, na verdade, não esteja em sã consciência, porque isso é uma coisa realmente de uma pessoa que não tem juízo, né? Que não consegue diferenciar o que é o certo e o que é errado. Mas tudo bem, voltando a falar agora das expiações e das consequências, e da parte também dos obsessores, que é importante frisar que os espíritos nos falam que os obsessores que auxiliaram a fazer esse ato errado, esses também vão expiar. Então, na verdade, o que funciona no mundo espiritual é a vontade. Às vezes, quem cometeu o ato foi o Joãozinho, vamos dizer. Mas se tinha 3 obsessores juntos, todos pagarão pelo erro. Todos terão de reparar e terão de expiar a falha que eles cometeram. Então, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos.
Como André Luiz nos ensina em seus livros, toda vez que a gente tem um pensamento ruim, a gente plasma ele, né? Um pensamento ruim não é só um pensamento que fica só na nossa mente, a gente espalha isso por aí. E um ruim e um bom também. E nós também somos responsáveis por isso que nós espalhamos. Então é muito importante a gente também compreender que a gente vive num mundo onde existem também muitos espíritos, e esses espíritos estão em volta de nós. E todas as vezes que a gente tem pensamentos bons e ruins, nós também estamos influenciando os espíritos. Eles nos influenciam, mas também nós influenciamos eles. E se a gente ensina o mal e as coisas erradas, nós teremos de pagar mais por isso. Por isso, uma pessoa, por exemplo, que usa droga, ela não está fazendo só mal para ela. Ela está fazendo mal para ela, está atraindo obsessores, está alimentando obsessores, né? Então, vamos dizer, uma junção. É uma parceria, vamos dizer assim. Tanto que uma coisa interessante, né, que Allan Kardec nos aconselha, se você quer tirar obsessores perto de você, você quer tirar os espíritos ruins perto de você, você tem que fazer coisas boas, ter bons pensamentos. Essa, na realidade, é a única forma de você fazer com que os espíritos inferiores se distanciem de você, porque eles não gostam de bons espíritos. Então, onde tem gente fazendo bem, tendo bons pensamentos, tendo bons hábitos mentais, você vai ter bons espíritos. E aonde tem bons espíritos, os espíritos inferiores fogem, vão embora. Como é falado muitas vezes em livros, principalmente, por exemplo, do André Luiz, eu não lembro agora qual livro que é, acho que é Os Mensageiros, que ele fala que os obsessores olharam, a hora que os obsessores olharam lá dentro, viram que tinha bons espíritos, que eles estavam indo para entrar numa casa. A hora que eles viram que tinha bons espíritos, eles saíram correndo. Eles se distanciaram e foram embora, porque eles não gostam. Perfeito, Edu. Esse exemplo que você deu é no final do livro Os Mensageiros, quando vai ter um desencarne, o André Luiz está lá acompanhando, e aí os obsessores olham pela janela, veem que tem espíritos evoluídos ali dentro e saem fora, saem correndo. Por quê? Porque há uma incompatibilidade de vibrações, né? Quando eles veem um espírito superior, eles se sentem mal e com isso eles acabam fugindo, né, indo embora. E aí, para finalizar aqui, Léo, você pode explicar para o amigo ouvinte as diferenças de ligações que tem entre espíritos e humanos, né, encarnados, entre espíritos que estão fazendo mal, né, obsessores, que seria o termo? Você pode explicar para o amigo ouvinte como que Allan Kardec classifica essas situações? Então, Felipe, primeiro a gente precisa compreender que a obsessão ela é um domínio de uma mente sobre a outra, ou seja, é um processo de transmissão mental. Então, o que acontece? Espíritos, no começo da sua caminhada evolutiva, ainda por não terem tanto conhecimento, ou por se comprazerem no mal, quererem se divertir, né? Ou muitas vezes até por vingança, acabam exercendo esse domínio sobre certas pessoas. E esse domínio ele pode ocorrer de várias formas. O Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele descreve as principais variedades de obsessão, que são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Porém, ele descreve isso como fatos que podem ocorrer com os médiuns, mas isso não quer dizer que também possa ocorrer com pessoas que não tenham a mediunidade ostensiva. Então ele descreve que a obsessão simples ela ocorre quando um espírito inferior, né, de natureza moral inferior, ela se impõe a um médium, acaba por se intrometer nas comunicações e atrapalha o médium de alguma forma. Já a fascinação ela ocorre quando um espírito, também de natureza moral inferior, acaba por criar ilusões diretamente no pensamento do médium. Assim, o obsessor ele consegue impedir que o médium reconheça o engano, mesmo quando a comunicação é grosseira ou até ridícula. Essa obsessão ela é muito complicada porque as consequências dela são bem graves, porque esses obsessores eles fazem com que o médium aceite as mais absurdas teorias e ideias. Eles são bem espertos e ardilosos. E por fim ele fala sobre a subjugação. A subjugação é o envolvimento do espírito obsessor com o médium que anula a vontade dele. E o Allan Kardec fala que a subjugação ela pode ser moral ou corpórea. Moral é quando a pessoa é obrigada a tomar decisões quase sempre absurdas e comprometedoras. Já na subjugação corpórea,
O espírito ele age sobre o corpo da pessoa, provocando vários movimentos involuntários e até lesões graves no corpo do encarnado. Mas existem vários outros tipos de obsessão, porque, como falei, a obsessão ela é o domínio de uma mente sobre a outra. Então isso pode ocorrer de várias formas. Pessoa encarnada obsediando o desencarnado, pessoa encarnada obsediando outro encarnado, desencarnado obsediando outro desencarnado, e não só desencarnados obsediando encarnados. Então, é muito importante que a gente cuide dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, como o Eduardo falou, para que a gente não acabe atraindo espíritos obsessores e eles acabem influenciando nossas vidas negativamente. Também é importante a gente ter noção que nossos pensamentos eles acabam prejudicando o próximo. Se tivermos um amor doentio, uma saudade exagerada, um sentimento de raiva, de ódio, de rancor por certa pessoa, nós mesmos podemos estar sendo os obsessores. Então é muito importante que a gente faça a nossa reforma íntima, procure corrigir as nossas más tendências, as nossas más inclinações, para que a gente não acabe se prejudicando e acabar prejudicando o próximo. E também é muito importante, como o Eduardo falou, que o Allan Kardec disse que a melhor forma de afastar os maus espíritos é atraindo os bons. Então, quando a gente faz a reforma íntima, a gente busca estudos edificantes, a caridade, a gente está atraindo bons espíritos e, consequentemente, afastando os maus. Muito bem, Léo, isso mesmo. Lembrando que no livro Missionários da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, eles citam no final do livro, num dos últimos capítulos, ele relata lá como é o tratamento de pessoas que vão no centro espírita para ser atendidas, né? São pessoas que têm problemas graves e estão indo lá para ser atendido. E um desses casos, a pessoa está tão dominada pelo obsessor que ela não consegue nem se mexer direito, ela fica praticamente só parada, catatônica assim, olhando para o nada, para o vazio, e ela mal reage ali dentro do centro espírita e na vida dela também. Quando ela sai de lá, ela continua sempre nesse estado, né? E aí André Luiz relata também um dos motivos que a pessoa não melhora tanto como as outras, é que não pratica a reforma íntima, a caridade, não tem o hábito da oração e tudo mais. A pessoa que mais melhorava lá era a que estava se esforçando nesse caminho aí, nesse sentido aí do bem, né? Então, com isso, essas pessoas que acabam, às vezes, não praticando os atos bons, evangelho no lar, caridade, ler um livro edificante, como um do Chico Xavier, de Kardec, ou qualquer outro que seja de um tema edificante, algo construtivo, a pessoa que não tem esses hábitos, ela acaba muitas vezes sendo dominada pelo espírito obsessor. E aí fica como esse exemplo aí que eu dei, que André Luiz nos deu, né, na verdade. Inclusive, é importante aqui para a gente finalizar o nosso programa, a gente sempre que ouvir esse tipo de notícia, rezar por todos os envolvidos, pela pessoa que cometeu esse ato de fazer isso, pelos espíritos que estão lá influenciando ele a fazer essa maldade, pelas pessoas que desencarnaram, no caso as crianças, rezar pela professora que ela se sacrificou para salvar mais crianças, né? Claro que ela foi muito bem recebida no plano espiritual, tá muito bem, porque ela era muito caridosa, tanto que se sacrificou, né? Desencarnou para salvar mais crianças, né? Então, quer dizer, ela com certeza tá muito bem, mas a gente pode sim rezar por quem tá bem lá no plano espiritual. Não tem problema nenhum, inclusive é uma coisa muito boa. Rezar pelos outros é sempre muito bom, né? E é interessante, voltando aqui só para fechar mais um ponto aqui, no caso desse rapaz que foi lá e cometeu esse crime, com certeza ele tinha muitos obsessores o influenciando a fazer isso, né? Inclusive ele tentou acho que passar por tratamento médico, ele até fez alguns tratamentos psiquiátricos, psicológicos, né? Não vem ao caso aqui, mas nesse exemplo que eu citei, André Luiz falou que não adianta, a ciência humana, a gente fica só interessado em curar a pessoa que está doente, né? No caso, o encarnado e tudo mais. Mesmo os psicólogos ou psiquiatras que estão envolvidos no espiritismo, que sabem como é o evangelho de Jesus, conhecem a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, né? Mesmo esses profissionais, eles acabam tendo
muitas vezes eles deixam de ver que eles precisam também atender o espírito. Então, que é muito importante que o espírito desencarnado que está lá obsediando a pessoa encarnada também se converta ao bem, que ele também conheça o caminho do bem, seja atendido e possa começar um dia a trabalhar no caminho do bem, né? E infelizmente, ainda nos dias de hoje, a nossa ciência ainda ignora isso, né? Então, mesmo aqueles profissionais que são espíritas, muitas vezes deixam de lado, eles olham só pela visão do encarnado, olham só tentam ajudar o encarnado, mas se esquecem que para ajudar de verdade esse encarnado, claro que tem que ajudar ele, tem que ter os medicamentos, as coisas que ele precisa, mas tem também que ajudar o desencarnado que está o obsediando, tá certo? Com isso finalizamos o programa de hoje, agradecemos o amigo ouvinte e aproveitamos para divulgar nossos grupos espíritas de Evangelho no Lar via WhatsApp. Temos vagas ilimitadas e para participar, basta mandar um WhatsApp para o administrador Ronaldo. O número dele é DDD 11 e o número é 97063 1089. Eu vou repetir. 11 97063 1089. Então até o próximo programa, pessoal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o espiritismo. Até a próxima, amigos.